Que alegria estar com vocês essa noite. Eu tenho certeza que para nós Deus tem uma palavra poderosa. Se você tem a Bíblia nas suas mãos, a minha tradução é ACF. Abra comigo no Salmo de número 24, por favor. Salmo número 24. Pastor Charles, muito obrigado. Muito obrigado pela lembrança, por num altar tão seleto, com homens de muito conhecimento. O Senhor me dá a oportunidade de falar também. Tá bom? Muito obrigado. Eu faço jus também ao nome do pastor Márcio, não está aqui. Pastora Márcia. Pastora Laura mandou um abraço carinhoso para a senhora. Tá bom? A todos os obreiros, Deus os abençoe poderosamente. Salmo de número 24, você encontrou, por favor, diga comigo amém. Glória a Deus. O texto diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega só uma vaidade nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, por favor. Fala conosco, Deus. Nós precisamos e carecemos ouvir tua voz. A Bíblia Sagrada, na sua essência, é poderosa por si só em todos os textos. Existem textos na Bíblia Sagrada que, de maneira ímpar, tomam o meu coração por assalto. Eu sou fascinado pelo livro dos Salmos. E eu sou fascinado pelo livro dos Salmos por compreender que existem salmistas que fizeram das suas lágrimas poema, da sua dor música e do seu medo adoração. Existem salmos poderosíssimos na Bíblia Sagrada. Salmos que, de fato, eu gosto de fazer uso de falar quando prego a palavra do Senhor. Mas para essa noite, eu gostaria de conversar com vocês sobre, na minha concepção, o salmo mais explosivo da Bíblia Sagrada. Salmo de número 24. Embora eu ame muitos salmos, na minha humilde concepção, o salmo mais explosivo da Bíblia Sagrada é o salmo de número 24. Para nós compreender isso, os senhores já me conhecem. Eu gosto de tecer perfis biográficos de personagens bíblicos. Hoje eu queria fazer uma viagem um pouco diferente. Nós não vamos traçar um perfil biográfico de um personagem. Nós vamos traçar um perfil biográfico de um utensílio. A minha história, dobrando as páginas do Salmo aqui, começa no Êxodo, capítulo de número 24. Êxodo, capítulo de número 24, Deus faz um convite para Moisés. O convite é esse: sobe tu, Arão, e os 70 anciãos ao monte. Eles passam por um período no monte, e passado um período, numa particularidade, Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu preciso ter contigo um momento particular. Esse momento particular, Deus leva Moisés ao cume do monte. E o texto diz que uma nuvem desceu e o cobriu. O povo de baixo conseguia ver Moisés pelo período de 6 dias. Mas no 7º dia, a nuvem escondeu Moisés. E Moisés, escondido dentro da nuvem, sem o povo para o ver, recebeu de Deus 3 grandes revelações. A primeira grande revelação que Moisés recebe de Deus é a ornamentação de uma tenda móvel. Essa tenda era feita de tecidos, nós vamos chamá-la de tabernáculo. Essa, para mim, é a primeira grande revelação. A segunda revelação que Deus dá para Moisés é os utensílios que fazem parte desse composto de tenda móvel. Desde o início, que é a bacia da ablusão, o altar do holocausto, e tudo que faz parte do compôndio do Santo dos Santos, para mim, são revelações grandíssimas da parte de Deus. Mas
A mais potente das revelações é a terceira. Qual é a terceira revelação? Deus diz a Moisés: Moisés, haverá um compartimento nesse santuário que não é qualquer um que pode entrar. Só o homem que eu escolher que será o sumo sacerdote. E nesse compartimento haverá um utensílio. Esse utensílio eu quero que você tenha um carinho no momento de fazer. Eu vou dar um apelido carinhoso desse utensílio de a caixinha dourada. Deus diz a Moisés: faz uma caixinha dourada. Dentro da caixinha dourada, Moisés, coloca 3 coisas essenciais para a caminhada do povo no deserto. Primeiro, as tábuas da lei. Segundo, uma botija com um manjar ou um maná que não apodrece ali dentro. E terceiro, coloca a vara de Arão. Quando você for tampar, não tampa de qualquer jeito. Faz na tampa um propiciatório. O que era um propiciatório? Era uma tampa também de madeira untada no ouro, e na cima da tampa tinha 2 querubins. Os anjos estão com as asas voltadas um para o outro, quase se tocando, mas os rostos estão olhando para baixo. Uma vez que se tampa a caixinha dourada, os anjos estão olhando para dentro da caixa. Essa caixinha dourada se tornou para o povo a manifestação máxima da presença de Deus. Queria saber da presença de Deus, era saber que a caixinha dourada estava entre eles. A caixinha dourada ficou no deserto. A caixinha dourada caminhou com eles no deserto. O povo de Israel teve 40 jornadas e 40 estações entre paradas e caminhadas. A caixinha dourada estava lá. Quando se levantou Coré, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés, a caixinha dourada estava lá. Quando a roupa crescia junto com o povo que se desenvolvia e o sapato crescia no pé que crescia, a caixinha dourada estava lá no meio. Quando eles não tinham água, e Deus disse: Moisés, toca na rocha que eu vou fazer um registro agora. E a água jorrou da rocha, a caixinha dourada estava lá. Quando Arão morreu, a caixinha dourada estava lá. Quando Miriam morreu, a caixinha dourada estava lá. Pasmem vocês. Quando Moisés subiu no monte, nunca mais desceu. Disse para Josué: agora é contigo. A caixinha dourada ficou, ainda que Moisés não desceu do monte. Josué está na frente do Jordão, pensando que era muito difícil atravessar. Afinal de contas, o cara que abriu o mar acabou de ser levado por Deus. Deus desce para encorajar Josué. Encorajando Josué, dá para ele uma palavra de destino. E quando o povo passa pelo Jordão, a caixinha dourada passou com eles. Eles entraram em Jericó. A caixinha dourada entrou em Jericó. Eles foram conquistando cidades. E a caixinha dourada está fazendo a viagem junto com eles. Até que ela vai ficar pelo período de quase 100 anos em Gibeon. E vai ir para a cidade de Siló. E aqui começa o que eu quero conversar com vocês. Minha narrativa começa no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 5 a seguir. O que tem no primeiro livro do profeta Samuel a partir do capítulo de número 5? O sacerdócio de Israel está nas mãos de um homem cujo nome é Eli. Ele já estava velho, abastardo em idades. O texto diz que ele sofria de uma pequena cegueira. E ele tinha 2 filhos que de fato herdaram o sacerdócio pelo tronco embrionário, na hereditariedade. Ofni e Finéias eram sacerdotes maldosos. Ofni e Finéias eram sacerdotes sem pudor nenhum, sem temor nenhum. Faziam o que queriam com o santuário, bagunçavam com o templo. E ainda que, capítulo 2, verso de número 20, 21 e 22, ele tentasse dar para eles uma palavra de discernimento, eles não ouviam. Capítulo de número 5, os filisteus mandam uma carta para Israel, convidando-os para uma batalha, a chamada Batalha de Ebenezer. Eles se reúnem em Afeca, e quando se reúnem lá, a carta chega. Ofni e Finéias se levantam e pensam: por certo, Deus será conosco, nós vamos ir lá e vamos vencer essa batalha mais uma vez. Mas nessa ocasião, a Bíblia diz que não foi do jeito que eles pensaram. Eles foram à batalha e quando chegaram no campo de batalha, 4.000 soldados de Israel caíram na mão da espada dos filisteus. E quando isso aconteceu, Ofni e Finéias, um olhou para o outro e pensou: eu sei por que está acontecendo isso. Porque a caixinha dourada não está conosco. Vamos voltar para Siló e vamos trazer a caixinha dourada para cá. Um deles vai e quando retorna com a caixinha dourada. Não sei se causa estranheza para vocês, mas a mim causa.
Antes da caixinha, 4.000 soldados caíram. Quando a caixinha dourada chegou, 30.000 soldados de Israel caíram ao fio da espada dos filisteus. Israel é reduzido quase a nada. Os filisteus pegam a caixinha dourada, que era uma espécie de honra de Israel, e levam, eles sequestram a caixinha dourada. Ofni vai morrer na batalha. Finéias vai morrer na batalha. O mensageiro corre e quando chega em Jezreel e conta para Eli a narrativa da guerra, que o exército de Israel perdeu, a caixinha dourada foi sequestrada e os filhos morreram, Eli, com a pressão da notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre ali mesmo. A mulher de Finéias estava em trabalho de parto. Uma parteira entra correndo, contando para elas novas. Israel perdeu a batalha, teu marido morreu, teu cunhado morreu, teu sogro morreu e tem mais. A caixinha dourada foi sequestrada. A mulher, com a pressão do momento, dá um grito antes de morrer. Ponha o nome da criança de Icabô, que quer dizer a glória se foi. Ela morre também. Enquanto isso está acontecendo aqui em Israel, olhe para mim, eu queria que você tivesse com essa visão mesmo. Uma visão brutal de luto. Eles se vestem de pano de saco e eles começam a orar com a cara no chão, enquanto com a boca no pó estão, eles diziam: Senhor, sem a caixinha dourada não dá para a gente viver. Não tem como caminhar sem a caixinha dourada. Os filisteus pegam a caixinha dourada e levam no templo de Dagon. Na ocasião, os filisteus têm 5 capitais. Eles vão pegar a caixinha dourada e levar na primeira capital, que tem o nome de Asdod. Quando chegam em Asdod, lá tinha um templo de Dagon. E os filisteus, naquele dia, estão fazendo festa. E por que estão fazendo festa? Um inimigo palpável foi destruído, e como se não bastasse, o Deus deles está em poder nosso. Eles vão pegar a caixinha dourada, colocar no pé da estátua, como quem diz: olha, Dagon, tu nos fortaleceu na batalha, nós vencemos Israel e torcemos o objeto de culto deles para ser humilhado nos teus pés. Largam a caixinha dourada nos pés da estátua e vão fazer festa do lado de fora. Eles estão fazendo festa regada a muita dança, muita comilança, muita bebedice. Dado o momento da festa, um estrondo dentro do templo de Dagon. Alguém vai entrar devagarzinho e quando abre a porta, dá uma olhada e nota que está tudo em dia, mas a estátua não está lá. Ele vai chegando perto e diz: onde está a estátua? Quando eles se aproximam do ambiente onde estava a estátua está caída diante da caixinha dourada. Alguém vai dizer o seguinte: eu acho que uma porta ficou aberta, um vento entrou, derrubou a estátua. Vamos pôr a estátua de pé de novo e vamos fazer festa. Eles levantam a estátua e voltam para a festa. Quando estão na festa, outro estrondo, agora maior. Alguém vem correndo, meio destabaleado, dá uma olhada para o templo e diz: está tudo em dia, só tem um problema. A estátua está estranha, porque ela está sem cabeça e sem mãos. Vamos procurar a cabeça dela e as mãos dela. E o texto diz que nessa procura pela estátua, procura daqui, procura de lá, eles se achegam à caixinha dourada. E quando se achegam à caixinha dourada, a estátua de Dagon está sem cabeça e com as mãos. E agora eles encontram a mão e a cabeça. A cabeça da estátua está com a testa no chão, na frente da caixinha dourada. As duas mãos com a palmatória no chão, na frente da caixinha dourada. Você não entendeu, mas vê se tu me alcança. Isso aqui é um movimento de rendição de guerra. Quando um soldado ia enfrentar um oponente, sabendo que o oponente não tinha contra ele mais, ele não tinha mais força contra o oponente, e o oponente é mais forte que ele, o que ele fazia? Movimento de rendição. Como funcionava o movimento de rendição? Você largava as suas armas no chão, ajoelhava no chão, colocava a testa no chão, a palma da mão no chão, e quando você colocasse testa e palma da mão no chão, você estava dizendo: contra esse oponente eu não posso, ele é maior e mais forte do que eu. Eu gosto disso aqui, porque a estátua de Dagon está com a testa no chão e a palma da mão no chão, dizendo: contra a caixinha dourada não dá, ela é maior e mais forte do que eu. Como se não bastasse isso, isso aqui já vale a pena nós dar glória a Deus, mas como se não bastasse isso, os príncipes dos filisteus são feridos com pestes bubônicas, furúnculos pelo corpo todo, uma peste terrível, arduosa no corpo. E alguém grita assim: olha, não queria falar nada e não quero me meter, mas isso aí tudo começou desde que nós trouxemos essa caixinha dourada.
Mas alguém deu um grito, não acredito que uma caixinha vai fazer isso aqui no nosso meio. Vamos fazer um negócio? Vamos tirar a caixinha dourada daqui e vamos levar para Ecrom. Se acontecer a mesma coisa, a gente crê. Quando a caixinha dourada chega em Ecrom, a Bíblia diz que os príncipes dos filisteus são feridos lá também. Alguém diz, eu falei, foi a caixinha dourada, chega aqui, começou essa mortandade. Mas eles ainda não acreditam e dizem, não, vamos levar para Arquelon. Se acontecer a mesma coisa lá, ok. A caixinha vai para Arquelon. Quando chega em Arquelon, os príncipes são feridos com pestes bubônicas. Alguém grita, eu já falei que essa caixinha dourada está trazendo ruína. Mas os filisteus estão brincando, eles dizem, não, se nós levar para Gate, aí a gente acredita em acontecer tudo igual. Quando chegou em Gate, uma praga de ratos e os príncipes são feridos com pestes bubônicas. Alguém diz assim, não, ainda não acredito. Vamos levar para Gaza. Se o mesmo acontecer em Gaza, aí nós cremos. Enquanto a caixinha dourada está fazendo um tour na terra dos filisteus, em Israel o povo está com a cara no chão dizendo, Deus, sem a caixinha dourada não dá. Sem tua presença não dá. Quando chegou em Gaza, os príncipes foram feridos, os animais foram feridos, e quando todo mundo foi ferido, os filisteus gritaram, realmente essa caixinha dourada é um problema, e vamos abrir mão desse problema, vamos largar esse problema de mão. Aí alguém diz, devolve! Aí alguém gritou, quem é que vai devolver? Quem tem coragem de levar? Ninguém se prontificou. Quando ninguém se prontificou, um sacerdote dele se levanta e diz assim, para fazer jus a força dessa caixinha, não dá para mandar de qualquer jeito. Ela passou por 5 capitais. Façam 5 tumores de ouro. Façam 5 ratos de ouro. E coloquem oferta de ouro. E entreguem com o ouro. Porque se não entregar o ouro, vá que esse Deus se ire. E volte com mais raiva de nós e venha nos punir. Aí alguém diz, beleza, a gente faz o ouro, mas quem leva? Ninguém se prontifica. Aí alguém gritou, ué, não é a caixinha dourada mesmo, ela que vai sozinha. Vamos fazer uma carroça de madeira. A pior madeira que tiver aqui. Pega 2 vacas que acabaram de dar cria. Amarra na guia da carroça. E se de fato é a caixinha dourada, a presença de Deus, as vacas vão levar, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E ninguém vai tocar as vacas. Eles falaram, ok. Confecção da carroça, carroça feita, pega uma caixinha, põe no meio, o ouro ao redor, e quando pegam o ouro ao redor, 2 vacas que tinham acabado de dar cria. Eles pegam as vacas, amarram na guia da carroça, e alguém grita, se de fato é o Deus de Israel que está nessa caixinha dourada, as vacas que se vão sem se desviar. E a Bíblia diz que naquela hora, as vacas começaram com passos sincronizados a andar juntas, mugindo, segura, o caminho todo. Por que as vacas estão sincronizadas e mugindo o caminho todo? Vamos dar uma surra em Satanás bonito, hoje é sábado? Primeira surra que eu dou nele é essa. Enquanto Israel está lá, vestido de pano de saco e com a cara no chão, dizendo, sem a caixinha dourada não dá, Deus passou nas 5 capitais, acabou com todos os príncipes filisteus, trouxe todo o despojo de guerra para cá, para olhar para mim e para você dizendo, vocês estavam se achando demais. Vocês pensaram que eu precisava de vocês para alguma coisa? A minha presença é suficiente para acabar com o território dos filisteus e trazer a recompensa. E só para tu me alcançar e dar um glória bonito, a Bíblia diz que as vacas estão andando em retidão e mugindo o caminho todo. Por que a vaca está andando em retidão? Isso aqui, eu não preciso nem usar teologia para te falar. É animal. Animal que acabou de dar cria. A mãe, num senso de proteção, vai proteger o seu filhote. Então a ideia é, como elas acabaram de dar cria, uma vez que soltarem as vacas, elas vão até os filhotes. Mas essas vacas não. Elas entendem o que elas estão carregando. E quando entende o que está carregando, não sei se tu me entende, me permita viajar, as vacas estão dizendo, eu vou andando, porque aqueles que são meus, ele cuida, já que eu estou fazendo o que é dele.
Até a vaca é discipulada. Não pegou para dar glória, então pega essa. A Bíblia diz que as vacas vão andando e mugindo, por quê? Porque na presença de Deus até a vaca glorifica. E você? Se eu fosse você, andando e mugindo pelo caminho. Quando chegou no campo do Bet-Semita, Josué retinho. Elas pararam. Quando pararam, um sacerdote israelita vem, dá uma olhada e vê que ao redor da carroça tem ouro. Eles pegam as duas vacas, sacrificam diante de Deus e depois de sacrificar, pegam um ouro. Aí um desavisado diz assim, ó, tem ouro aí do lado de fora. Será que não tem do lado de dentro da caixinha também? Aí alguém teve a ideia ridícula de abrir. Quando abriu, Deus feriu 70 mil israelitas. Quando 70 mil caiu, eles gritaram, Deus ainda está irado conosco e veio nos matar. Por que é que eles morreram? Te explico. Primeiro, porque curiosidade mata. Segundo, não é qualquer um que tem estrutura para olhar o testemunho que está ali dentro e permanecer vivo. Não é qualquer um, não. Quando 70 mil caíram, gritaram, a gente não quer, deixa aqui. Deixa essa caixinha dourada aqui, porque veio trazer ruína para nós. Ninguém ousou levar para casa. Um sacerdote, aliás, um levita cujo nome era Abinadab, disse, deixa comigo, eu cuido, eu levo para casa. Ele pega a caixinha dourada, leva para casa. Mas Abinadab pega a caixinha dourada, põe nos fundos do aposento dele e deixa lá. E lá ficou a caixinha dourada. Samuel é levantado, a caixinha dourada está na casa de Abinadab. Saul é ungido rei. A caixinha dourada está na casa de Abinadab. Saul vence batalhas, perde algumas outras. A caixinha dourada está na casa de Abinadab. Saul morre. A caixinha dourada está na casa de Abinadab. Jonatas, o filho de Saul, morre junto. Um cidadão cujo nome é Isbosete reina 2 anos em Israel. E a caixinha dourada está na casa de Abinadab. Até que quando morre Isbosete, alguém grita assim, quem reinará sobre nós? Não há ninguém com sangue de Saul? Quem é que vai reinar? O povo tem que fazer uma escolha. E quando o povo tem que fazer uma escolha, eu gosto dessas histórias que as pessoas lembram às vezes de coisas que eles esqueceram. Alguém levanta e diz assim, já que a gente não tem quem reina, o cara mais corajoso que eu lembre era um ruivozinho de 1,5 metro. Alguém lembra daquele ruivozinho que um dia com uma pedra derrubou o maior príncipe dos filisteus e lhe arrancou a cabeça? Alguém diz, lembrei. Eu nem sabia que ele estava vivo, porque ele sumiu. Aí sempre tem alguém para lembrar, diz assim, não sumiu não. Ele é rei lá em Hebrom. Que tem momentos que Deus precisa te esconder. E você precisa compreender os esconderijos de Deus. O menino está fugindo do rei, depois de fugir do rei, ele vai para uma terra de bandoleiros, que era a terra de Hebrom. Lá ele é autoproclamado rei, e agora como rei de Hebrom, o pessoal diz, cadê o ruivozinho? Ah, tá em Hebrom. Então, manda chamar ele para ele reinar sobre nós. Não sei se tu entendeu isso, mas se tivesse entendido, tu tinha dado um pulo da cadeira. Por quê? Porque todo mundo esqueceu, mas agora quem esqueceu está dizendo, manda buscar ele para reinar sobre nós. Quando Deus tem um projeto na tua vida, você não precisa fazer teu momento. Porque até quem te esqueceu na caminhada, cedo ou tarde, Deus vai fazer ele lembrar. E quando Deus fazer ele lembrar, fica tranquilo, que a mesma boca que falou, vai embora, vai gritar, volta porque a gente precisa de você, a gente está precisando de você. Como eles precisam do ruivozinho, manda buscar. E lá vem o ruivozinho chegando. Quando ele chega em Judá, ele tem um problema nas mãos. Qual é o problema? Se ele reinar do lado de cá, ele vai reinar em Gibeá de Saul, terra de Saul. Aí o ruivozinho vai ser igual Saul. E o maior desafio dele foi não ser igual Saul. Tem um escritor que fala uma frase que eu acho marcante demais. Ele diz que Deus usou Saul para perseguir Davi, para destruir em Davi o Saul que queria nascer dentro dele. Pegou? Todos nós temos um Saul por dentro que precisa ser destruído. E Deus vai usar Saul para aniquilar Saul. Se ele reina desse lado de cá, ele reina em Manaim. O que é Manaim? A terra que Isbosete reinou. Então, se ele reina aqui, vamos dizer que ele é do partido de Saul. Se ele reina aqui, ele é do partido de Isbosete. Ele diz, não vou reinar nem lá nem cá. Eu vou no centro. O que tem no centro?
uma terra, uma fortaleza que nunca ninguém conseguiu entrar, cujo nome é Jebus. Ninguém conseguiu. Josué tentou, não conseguiu. Saul tentou, não conseguiu. Isbosete tentou, não conseguiu. Aí ele diz, eu vou reinar é no meio. E quando ele diz, eu vou reinar é no meio, parece que Deus gostou. Porque Deus gritou assim para o ruivozinho, ô filho, eu vou mostrar para todo mundo que é eu que te coloquei no trono. E a prova viva que é eu que vou te colocar no trono, eu vou fazer você entrar nas cidades que todo mundo tentou, mas ninguém conseguiu. Você vai conseguir entrar. Ele diz, ok. Aí Deus diz, só tem um problema. Você não vai entrar como tu quer. Vai no meu projeto que tu entra. Eu tenho uma estratégia. O ruivozinho pergunta qual é a estratégia. Ele diz, tem soldados? Tenho soldados, Senhor. Chama todos os teus soldados. Chamou todos os soldados. Quando os soldados chegaram, o Senhor disse ao ruivozinho, manda os teus soldados largar a espada, largar escudo, largar a lança, largar o arco e pegar pá e enxada. Pá e enxada, Senhor? Que isso? Meus soldados são guerreiros. Quer entrar? Quero. Então esquece que tu sabe, faz o que eu mando. Manda eles largar a arma e pegar a ferramenta. Pra que ferramenta? Eu preciso te contar uma história da vizinha. E qual é a história? Você viu que todo mundo tentou entrar, mas não conseguiu? Vi. Sabe por que eles tentaram e não conseguiram? Não, porque eles faziam tudo do mesmo jeito. Como é que eles tentavam, Davi? Davi começou a descrever. Eles tentavam escalar montanhas em grande contingente. Aí Deus disse o que acontecia. Aí Davi continua. Os sentinelas lá em cima lançavam as flechas de cima para baixo e eles sucumbiam sem chegar nem na metade da fortaleza. Aí Deus disse, todo mundo tentou assim, mas ninguém teve que é alta, mas o sustento da água não vem de cima, vem de baixo. Então fala para os teus soldados que a minha estratégia é a seguinte: larga a espada, larga o escudo e começa a cavar no arqueduto de água. Para que cavar no arqueduto de água? Porque se vocês cavar no arqueduto de água, a água vai baixar. E no lugar que todo mundo tentou entrar por cima, posso liberar a palavra? Sabe por quê? Que algumas coisas vão mudar na tua vida? Porque você vai sair daqui disciplinado e entendendo que tem muita gente que tentou peitar a tempestade. Tem muita gente que tentou na força do braço. Aí Deus me trouxe aqui para dizer, contigo vai ser diferente. Onde todo mundo tentou entrar por cima, você vai entrar por baixo. Pastor, é difícil, eu sei. É por isso que não é qualquer um que consegue entrar. Você tem que ter um coração muito disponível para aprender a pedir perdão sem ter feito nada. Estender a mão quando te viraram as costas. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer, se você tem disposição para entrar por baixo, segura, porque o projeto é teu. Tem que ser por baixo. Por cima não dá. Tem que ser por baixo. Eles vão cavar. E quando cavam, a maré da água baixa. Quando Davi passou com seus soldados, o rei mandou uma carta para ele dizendo assim: aqui na minha cidade tem coxos e cegos que vão conseguir te repelir. Os coxos e cegos conseguem te paralisar. Davi recebe a mensagem, não responde a afronta, ele só cava. Depois de cavar, quando o rei suscitou, Davi tinha passado por baixo. Quando passou por baixo, cortou a cabeça do rei, conquistou a cidade de Jebus. E quando conquistou a cidade de Jebus, uma galera veio bater no ombro dele e dizer: sempre acreditei em ti. De verdade, eu sabia. É por isso que quando falavam de você, eu ficava quieto. Porque no fundo, bem no... Cuidado, tá? Cuidado com essa multidão de cínicos. Que quando tu estava fugindo, ninguém te deu guarida, mas quando a vitória chega, todo mundo bate no teu ombro dizendo: sempre acredito. Que Deus te dê discernimento, Davi.
Que Deus te dê discernimento para entender que tem muito tapa nas costas que vem com punhal. Tenha discernimento. Tenha discernimento do bando de sanguessuga, morcego, que vai tentar chegar do teu lado para sugar a inspiração da tua vitória. Você precisa ter equilíbrio. Olha o equilíbrio de Davi aqui. E onde fica o equilíbrio dele? Quando começaram a bater no ombro dele e gritar: Rei, sempre acreditei em ti. Vamos fazer festa. Você é o rei. Você é nosso rei. Nós sempre pedimos você. A gente até orava por você. É você. Vamos fazer festa. Davi diz: bora fazer festa. Só tem um problema. Aonde está a caixinha dourada? Está lá na casa de Abinadab. Aí Davi diz: então cancela a festa. Por quê? Enquanto eu estiver sentado no trono com a coroa na cabeça, não tem festa se a presença dele não tiver na... Vamos lá? A igreja brasileira vai fazer festa, até briga, parece guerra de gangue. Porque um briga por causa da cor da camisa, o outro briga pela escrita da letreira da camisa. O outro briga pelo tema do congresso, o outro briga para ver quem é que vai solar o hino. O outro briga para ver qual departamento vai ficar aqui, qual vai ficar lá. Eu ainda sou do tempo que antes de fazer qualquer festa, o pastor gritava: 40 dias de jejum e oração, porque não tem festa se não buscar... Como é que você vai fazer festa sem a presença do dono da festa no ambiente? Posso liberar a palavra? Eu estou acompanhando. Desde terça-feira tem uma atmosfera diferente. Porque antes da conferência começar, alguém gritou: dono da festa, isso aqui é para o Senhor. E não tem festa se o Senhor não comparecer. Suspende. Acaba com a festa. Aí a Bíblia diz que Davi grita assim: vamos buscar a caixinha dourada? Vamos. Aí ele chamou a galera e perguntou: onde está? Alguém disse: no campo do Bet-Semita, Josué. Aonde? Na casa de Abinadab. Ok. Como chegou? Alguém disse: me contaram. Grava isso aqui, tá? Porque isso aqui é um problema sério. Me contaram que quando veio numa carroça. Carroça? Me diz como é que era a madeira. A pior que tinha. Qual é a melhor madeira que tem aqui? Tem acácia? Tem. Então prepara a madeira boa que tem aqui. Não dá glória a Deus agora que o negócio vai estreitar, tá? Quem é que trouxe? 2 vacas. Vaca? Não. Tem animal que nunca foi montado? Tem. Pega 2 pequenos que nunca foram montados. Traz pra cá. Como é que fizeram a carroça? Quadrada. Quadrada. Faz redonda para mostrar que a gente tem aliança. A intenção é boa. Calma. Quando fazia a confecção da carroça nas rodas, põe o rubi. Os bois, trata bem do pelo deles. Nas patas dele, unta com ouro. Amarra eles na carroça. O povo está olhando dizendo: é sério, rei? Aham. Cadê meu trono móvel? O que era um trono móvel? Todo rei tem o seu trono móvel. Qual é o trono móvel? É aquele trono que é uma espécie de cadeira puxada por 2 homens à frente, 2 homens atrás e 2, um de cada lado, com uma folha de palmeira fazendo ar-condicionado. Pega meu trono móvel, minha melhor roupa. Eu ainda não fui coroado, mas eu quero a minha coroa. O pessoal diz: ok. Vamos buscar a caixinha dourada. Os bois novos estão prontos? Estão. Então chama os bois, pega a carroça. O povo quer vir junto? Vamos fazer uma procissão. E vamos lá buscar a caixinha dourada. Quando chegou lá, o trono do rei na frente, as carroças lá atrás, e o povo gritando: viva nosso rei! Viva nosso rei! Quando ele bate na porta de Abinadab, saiu, penso eu, que um senhor já idoso com seus filhos. Olha, eu acho que ele nem cogita que Davi é rei. Quando vê que Davi chegou, pergunta: tudo bem? Davi diz: tudo bem com o senhor? Eu vim aqui buscar um utensílio que está guardado pelo senhor já há alguns anos. Abinadab diz: utensílio? É uma caixinha. Papai, nem sei se está aqui. Deixa eu dar uma procurada. Pouca gente pegou isso aqui, tá? Começaram a procurar atrás da casa, num ambiente empoeirado. A caixinha dourada lá. Ele chega assim, ó. Tá aqui. Alguém pega a caixinha dourada.
põe em cima da carroça. E quando põe em cima da carroça, eles fazem a volta, o trono de Davi na frente, a multidão atrás dizendo, esse é nosso rei, e 2 bois puxando, cercado por 2 levitas. Aiô e Uzá. Aiô, Uzá. Uzá, força. Aiô, instrução. Instruíram a trazer a força. Vou falar de novo isso aqui. Instruíram a trazer a força. Aí a Bíblia diz que eles estão andando. E na eira de Aicom, um lugar que não tem buracos e nem pedras, os bois tropeçaram. Não tem buraco e não tem pedra, mas os bois tropeçam. Te causa estranheza? Não sei se tu me alcança. Mas quando tu está fora do plano de Deus, o próprio Deus coloca algumas lombadas no teu caminho. Quando os bois tropeçaram, a Bíblia não diz que a arca ia cair. A Bíblia não diz que a caixinha dourada ia cair. Não, não, não. Mas a Bíblia diz que por precaução, alguém achou que conseguia dominar. Achou que conseguia segurar. E quando Uzá botou a mão, o que significa usar? Força. Eu consigo dominar na minha força. Quando ele tacou, Deus disse, preciso fazer muita coisa. Uma ruptura no peito. Abriu aqui, que dava para ver a outra extremidade. Quando ele cai morto, os bois começam a se debater. Aiô pega a ponta da lança, fura jugular de um dos bois, fura jugular do outro boi. Enquanto está acontecendo essa ruína aqui atrás, cadê Davi? Lá na frente, fazendo o quê? Festa. Alguém vem correndo por fora gritando, rei! Rei! Quando se aproxima, Davi dá uma parada, parai! E o povo para! Davi pergunta o que aconteceu, e alguém diz assim, teu sobrinho morreu. Morreu? Como assim meu sobrinho morreu? Quem matou ele? Eu acho que foi Deus. Hã? Acho que foi Deus. Por quê? Só o Senhor vendo para crer. Davi desce do seu trono, vem correndo, quando chega lá, está o corpo do menino estirado, uma ruptura no peito, ele dá uma olhada assim, e alguém diz, rei, não chega muito perto dessa caixa não, porque foi quando ele tocou aí que morreu. O que o rei pensou? Igual você pensaria, Deus ainda está irado conosco, e veio nos matar, então deixa aqui, porque ninguém vai tocar nisso aqui não. A arca ficou parada entre o céu e a terra, em cima de uma carroça. Davi olha para o seu povo e diz, vamos voltar a Jerusalém. E vamos ver o que a gente vai fazer depois. A ideia é, deixa a caixinha dourada aqui, até que aparecer um cidadão, que eu amo ele. Ele vai aparecer, chega diante do rei, meio sem graça, ajeitando a roupa, e diz assim, rei, pois não? O senhor me permite, o quê? Cuidar dessa caixinha dourada? O rei diz assim, meu filho, eu acho que tu não entendeu. Tu viu o que aconteceu aqui agora? Eu vi, mas eu quero cuidar. Mas, meu filho, tem certeza que tu viu o que aconteceu? Vi, rei, mas eu consigo cuidar. Como é que tu tem certeza que tu consegue? Eu nem me apresentei, desculpa, rei. Muito prazer, meu nome é Obed, sou morador de Edom. O rei olhou e falou, Obed, nome estranho. Ele falou, é exatamente por isso que eu consigo. Sabe o que significa o meu nome, rei? Ele falou, não, significa servo. Se é uma coisa que eu sei fazer é servir. Deixa comigo que eu cuido dessa caixinha. Tem mais uma, sou morador de Edom. O que é Edom? A terra dos vermelhos, dos desprezados. Então, rei, parafraseando, eu sou um adorador desprezado. Se há uma coisa que eu sei fazer, é cuidar dessa caixinha dourada. Davi dá uma olhada para ele, meio desleixado, e diz o seguinte, já que tu acha que tu consegue, vale o risco é teu, pode ficar. O rei vai andando com a sua procissão até Jerusalém, enquanto o rei está na sua caminhada para Jerusalém, não sei se tu consegue ver, tô até arrepiado para falar isso. Obed-Edom, com todo o carinho do mundo, segurando aquela caixinha dourada, andando a passos sincronizados, o medo e o temor tomou conta do coração dele. Quando ele está chegando pertinho da casa dele, ele dá um grito do lado de fora, mulher! A mulher do lado de dentro diz, que foi, marido? Ele vai dizendo, tira os móveis da sala, tira sofá, tira a mesa, arranca a cortina. A mulher de longe vai gritando, por quê? Tem mobília nova chegando. Ele, e é que tem, tá chegando mobília nova. Então vai preparando a sala. A mulher vai tirando os móveis.
E quando a sala está limpa, vem comigo agora, vem Obed entrando, ele já abre a porta dizendo: Senhor, é humilde, mas a casa aqui é tua. Orimiai. Ele pega a caixinha dourada, põe na sala da casa e diz: Deus, a casa é tua, faz o que tu quiser, aqui tu tem reverência. A casa é tua. Quando a caixinha dourada está aqui, ele grita assim: mulher, oi, traz os meninos aí. Quando os meninos se reuniram, ele diz: sabe o que é isso aqui? Os meninos, pai, a gente não sabe não. Então, isso aqui é Deus. Deus é Deus. Sabe por que a gente come? Por quê? Porque é Ele quem dá comida. Sabe por que a gente acorda? Por quê? Porque é Ele que dá vida. Sabe por que a gente bebe? Por quê? Porque é Ele que dá água. Sabe por que a gente está de pé? Por quê? Porque é Ele que sustenta. Então vamos fazer um negócio. Segura a mão da tua mãe, segura a mão do teu irmão, dá a mão aqui. Eles fazem um círculo e começam a dizer: Deus, muito obrigado pelo pão, muito obrigado pela água, muito obrigado por ter entrado na minha casa. Acabou de orar, cada um voltou para o seu ofício. Aí está todo mundo trabalhando, no final do dia eles estão entrando. Quando estão entrando, Obed entrou dizendo: não entra de qualquer jeito não. Você viu o que aconteceu lá, né? Se entrar de qualquer jeito, ele mata. Não dá para ser de qualquer jeito. Porque agora não é teu pai que está falando, agora é Deus que está na casa. E quando Deus está na casa, se fazer de qualquer jeito, morre. Eles entraram. Vai lá agradecer a caixinha pelo trabalho do campo. Eles começaram agradecendo de noite, agradecendo antes de dormir, agradecendo ao acordar, agradecendo ao se alimentar, agradecendo ao retornar, agradecendo ao dormir, agradecendo ao acordar, agradecendo ao ir para o trabalho no campo. E Deus da eternidade está olhando dizendo: se continuar desse jeito eu vou descer aí, hein? Se continuar me adorando eu vou pisar aí, hein? E lá vai Obed adorando, lá vai os filhos adorando. De repente o Criador resolveu descer. E quando resolveu descer, a relva no campo começou a florescer de madrugada. O fruto começou a ficar bom. Os animais começaram a ficar robustos. Olha aqui para mim. 3 meses depois, está o rei sentado no seu trono. Alguém traz para ele um suco. Ele faz assim. Quando ele toma o suco, que suco bom. Vem lá de Edom. Edom? Aham. Como assim Edom? Mas Edom não nasce nada? Pois é. Mas tem um cidadão lá que ele era servo. Agora ele é dono de umas terras lá. E o melhor suco vem de lá. O rei pega o garfo, pega a faca. Quando corta a carne, leva a boca. Carne macia dele. Vem de Edom. Edom, não brinca. O gado de lá é o mais robusto. A carne de lá é a mais macia. Davi diz: mas como assim? Tem um povo aí que está dizendo que desde que uma caixinha dourada entrou na casa de um cidadão lá, tudo ao redor da casa dele começou a prosperar. A presença de Deus na tua casa vai guardar os 4 cantos de quem está perto. Tem gente que não morreu pela presença que tem na tua casa. Aliás, enquanto tu está aqui, Deus está pisando lá e está dizendo: minha presença é suficiente. Eu tô com vontade de dar lugar. Já que eu tô com vontade de dar lugar, eu vou falar. Na casa de Abinadab, ficou alguns anos. Quando Davi buscou, estava do mesmo jeito. Não mudou nada. Na casa de Obed-Edom, 3 meses mudou. Por quê, pastor? Te explico. Abinadab era o tipo de levita antigo, dinossauro da fé, que vem no culto e diz assim: nada mais me surpreende. Eu já vi de tudo.
A presença entrou na casa dele e ele diz, não, isso aqui eu já vi. Quando eu era jovem, ele sempre vem com essas conversas. Quando eu era jovem, no meu tempo, Deus batizava, não era essas meninices não, mas ele mesmo pulava quando era jovem. Quando eu era jovem, Deus batizava. Quando eu era jovem, eles dizem, eu vi cego enxergar. Eu vi paralítico andar na minha frente. Aí eu pergunto, e hoje, o que acontece? Acontece nada. Sabe por que não acontece nada? Porque tem um bando de Abinadab que está achando que o tempo de estrada deu para ele um autocontrole. Ele pensa que domina tudo. Ele pensa que já viu de tudo. Mas em contrapartida tem uma galera igual Obed. Quem é Obed? Obed é aquele que nunca está acostumado com culto. Ele sempre vem no outro dizendo, eu quero mais. Eu preciso entregar mais. Se ontem Deus operou, eu quero que Deus opere mais. Obed é o tipo de cidadão que quando entra aqui, não está preocupado com quem toca, não está preocupado com quem prega. Ele entrou aqui para oferecer um culto. Ele entrou aqui lembrando que ele não está sendo cultuado. Ele entrou aqui lembrando que ele não é objeto de culto. Ele entrou aqui lembrando que é ele que manda para cima e é ele que manda para baixo. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que na casa de Abinadab nada aconteceu. Na casa de Obed tudo transformou. Por quê? Obed tem um senso de gratidão. E qual é a gratidão? Eu lembro como eram as minhas terras antes dessa caixinha. E eu sei como ficou depois dessa caixinha. Sabe quem é que entrou aqui com a temperatura lá em cima, que já estava levantando a mão antes do culto começar? É gente que sabe da onde Deus arrancou ele. É gente que sabe que já era para ter descido a sepultura. Deus fechou a sepultura, te deu um banho de sangue, te colocou aqui dentro. Então ele diz, eu vou entregar meu melhor. Olha para duas pessoas, primeira vez que eu te incomodo, dá uma olhadinha para ele e diz, se é para adorar, adora direito. Quando tudo mudou na casa de Obed e Davi ficou sabendo, Davi disse, eia, olha aqui para mim, vamos buscar a caixinha dourada. Aí alguém diz, tem certeza, rei? Ele, claro, vamos buscar a caixinha dourada. Na primeira vez ele falou, como é que veio? Na segunda vez ele diz, traz o pergaminho que eu quero ver como é que traz. Não é possível, né? Vou de novo. Na primeira vez, me falaram que assim dá certo. Me falaram que se cantar esse louvor vai. Me falaram que se fazer esse evento bomba. Aí Davi diz, na primeira vez deu errado porque me falaram. Agora eu não quero ir pelo que me falaram. Eu quero ir pela experiência. Abriu o pergaminho. Quando abriu o pergaminho, estava escrito assim, a caixinha dourada tem que ser levada por 4 levitas. Davi disse. Para trazer a caixinha dourada tem que ter adoração a Deus. Para trazer a caixinha dourada é contando passo, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. Sacrifica. Tem que ter sacrifício. Para trazer a caixinha dourada, não pode ter pressa. Entendi. Posso falar? A igreja hoje em dia está muito orgânica. Todo mundo tem uma ideia, faz isso que dá certo, faz aquilo que dá certo. Eu ainda acredito nisso aqui. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Quando Davi vem aqui, Davi diz assim, traz para mim aí. Eu quero na minha presença Asaf, Kenanias e Jadiel. Vem os 3. Davi dá uma olhada e diz assim, Kenanias, você não é responsável pelos instrumentistas, pela percussão.
pelo sopro e por quem toca cordas? Sou. Então, hoje, pega todo mundo, põe para ensaiar o mesmo louvor, na mesma nota. Tem mais! Não pode desafinar. Porque se um desafinar, alguém vai morrer. E se morrer alguém, eu mato você. Que eu não diz, opa! Entendi. Asaf! Oi! Não é você que faz as vozes? Sou. Eu quero todo mundo cantando no mesmo tom. Se é soprano, é soprano. Se é falsete, é falsete. Eu quero todo mundo cantando no mesmo tom e o mesmo louvor. Se alguém desafinar, alguém vai morrer. E se alguém morrer, eu mato você. Amém. Já comigo. Jadiel! Oi! Você vai contar passo. Rei, contar passo? Que isso? Rei, contar passo? Isso nem existe mais, rei. Isso aí era do tempo do povo no deserto. Isso aí é antigo. Aí o rei diz, não perguntei a tua opinião. Eu estou dizendo que está escrito, conta passo. Por que conta passo? Eu quero todo mundo marchando no mesmo passo. E por que tem que ser no mesmo passo? Porque se alguém não tiver no mesmo passo, alguém lá atrás vai morrer. E para dar certo, tem que estar todo mundo no mesmo passo. Todo mundo no mesmo passo. Sabe qual é a guerra do inimigo? É colocar alguém com outro passo no nosso meio. Todo mundo andando para cá e só ele andando para lá. Deu guerra. Deixa eu falar uma coisa e te dar um conselho. Se não está gostando da visão e não está gostando para onde está indo, pega as tuas coisas e vai embora, meu filho. Aqui dentro é todo mundo no mesmo passo. É todo mundo no mesmo passo. Para dar certo tem que estar todo mundo no mesmo passo. Não gostei, que bom, não é pra tu, é pra ele. Ah, eu não tô satisfeito. Que bom, aqui não é pra você ficar satisfeito. Aqui é pra ele ser adorado. Entendeu? Entendi, rei. Chama, manda Joabe entrar aí. Joabe entrou, meio desconfiado. Que foi, meu rei? O rei diz assim, Joabe, eu quero que você chame todo o exército, todo o contingente. Desde os meus guerreiros até os mais nomeados, os mais condecorados, e pode trazer também aqueles que estão se alistando agora. Joabe diz para quê? Eu quero todo mundo marchando. Já ensinou eles a marchar? Já. Quero todo mundo marchando no mesmo passo. Eles vão vir atrás do povo que canta, marchando no mesmo passo. Senhor, marchar no mesmo passo, Davi? É todo mundo marchando. Eu vou te falar uma coisa, Joabe. Se não marchar, alguém vai morrer. E se alguém morrer, eu mato você. Deixa comigo, rei. Vou fazer desse jeito. Na saída, diz para Zadok entrar aqui. Zadok já entrou. Quando Zadok entrou, Davi olhou para Zadok e disse, prepara as roupas sacerdotais para todos os sacerdotes que tiver aqui. Desde os mais novos até os mais velhos. Eu quero todos vestidos e prontos para o sacrifício. Por que sacrifício? Porque enquanto nós estiver caminhando, vocês vão oferecer a Deus sacrifício de boi, de cordeiro e de aves. Boi, cordeiros e aves. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe como funciona, né? A roupa não pode sujar e vocês não podem suar. Porque Deus quer sacerdote com a roupa limpa e cara limpa. Tem que ser do jeito certo. E se não fazer do jeito certo, alguém vai morrer. E se alguém morrer... Agora chama Natã. Veio Natã. Natã era a voz profética do povo. Davi deu uma missão para Natã. E a missão que Davi deu para Natã foi a seguinte. Diga a todo o povo que desde o mais rico até a plebe, cada um pegue uma oferta. Os que têm mais dinheiro pode dizer para pegar boi. Os que são meio termo pede para trazer pelo menos um cordeiro. Os pobres diz para trazer uma pombinha. E aqueles que são da plebe, diz para eles trazer pelo menos uma avezinha. Mas ninguém vai aparecer de mão vazia. Porque todo mundo vai entregar a Deus sacrifício. Porque para trazer a presença, não é gente se matando aqui em cima e você sentado se abanando aí embaixo. É todo mundo no sacrifício. Se tem gente de joelho, tem que ter gente de joelho aqui. Se tem gente sacrificando, tem que ter gente sacrificando aí. Todo mundo na mesma porção. Ok, rei. Davi fez a reunião e alguém gritou, rei,
Senhor falou que é para os músicos vir na frente, os tocadores virem atrás, o povo da marcha vir depois, diz para nós sacrificar, mas o Senhor vai vir aonde? Ele falou, eu? Atrás de todo mundo. Não é possível, vamos lá. Na primeira vez, tá Davi na frente, o povo e a arca atrás. Agora Davi diz, vão na frente que eu vou aqui atrás. Porque eu entendi que para trazer a presença dele, o homem precisa desaparecer e deixar ele ser o personagem principal. O povo está vindo. E quando o povo está vindo, a casa de Obed-Edom, quando Obed viu a marcha, quando Obed viu o povo gritando, Obed olhou para a mulher, segurou a mão dela e disse assim, não. A mulher dele disse, o que foi? Ele diz, ele está vindo. Quem está vindo? O rei está vindo. O rei está vindo? Está vindo. O rei está vindo, o rei está vindo. E a mulher diz, por que tu está desesperado? Ele deu uma olhadinha para a caixinha dourada e diz, não, ele não vai te arrancar de mim, ele não vai te tirar de mim, não. O rei está chegando, demora alguns minutos, quando o rei bate na porta da casa dele. Obed, abre a porta de cabeça baixa, eis-me aqui, meu rei. O rei Davi diz, Obed, eu vim buscar algo que eu deixei contigo. Obed levantou e falou, com todo respeito, rei, mas essa caixinha não sai da minha casa. Ah, vai sair. Não sai não. Vai sair, sai não. Rei, não tem como, rei. Rei, tu não tem noção, rei. Quanto a minha vida mudou, rei. Rei, tu não tem noção, rei. O quanto a minha família mudou, rei. A lágrima já vai rolando aqui. O rei está com o coração quebrantado. E Obed dizendo, a caixinha fica. E o rei dizendo, a caixinha vai. A caixinha fica. A caixinha vai. A caixinha fica. A caixinha vai. Obed deu um grito. Em comum acordo, eu até libero ela, se eu for junto. O rei falou, então vem. Não há possibilidade de ficar no ambiente que não tem essa caixinha dourada. Então, se ela vai, eu vou com a minha família também. Mas eu não fico. O senhor não tem noção como era a minha vida antes dela. Eu não consigo abrir mão dela. Isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é para quem sabe da onde saiu. Quem sabe da transformação que Deus fez na tua vida. O diabo vem com um prato e tu chuta dizendo, eu prefiro estar na luta do lado dele do que na bonança na mão do diabo. Eu sei da onde eu saí. Vou junto. Ah, vem junto? Ok. Pega a caixinha. Vamos andar? Vamos. Os dois levitas pegam. Aqui. 2 levitas na frente. Caixinha aqui. 2 levitas atrás. Caixinha aqui. Por quê? Pega o trocadilho. Levita bom é levita que tem peso de glória. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. Põe a caixinha no chão. Sacrifica. Por que 6 passos e sacrifica? O homem foi criado no 6º dia. No 7º, Deus descansou para apreciar a beleza e perfeição da criação. O número do homem é o número 6, porque foi criado no 6º dia. O número de Deus é o número 7, porque é o dia que está tudo perfeito. Então Deus está dizendo para o homem, vem andando até o teu limite. E quando chegar no teu limite, sacrifica. Porque você sempre pode fazer mais para ele. Quando você chega aqui dizendo, estou cansado, eu não aguento, ele está dizendo, agora eu não estou te pedindo o teu limite, eu estou pedindo o teu sacrifício, vem com o teu sacrifício. Porque quando você sacrifica, ele te dá força para andar de novo. Quando você sacrifica, ele te dá força para caminhar de novo. Alguém entrou aqui dizendo, estou cansado, estou só o pó, vim trazendo alma de arrasto, e o céu está gritando, agora sacrifica, porque você vai sair daqui pronto para caminhar mais uma milha. O povo começou a sacrificar. Só Davi deu 500 bois de oferta.
E quando os bois começaram a fazer, eles começaram a fazer oferta, como funcionava a oferta? Assim, para aqui, sacrifica. E onde está o sangue do sacrifício, eles faziam isso. Caminhavam por cima e vinham andando. De maneira que, de tanto sacrifício que foi feito, e de tanto que eles caminharam, se tornou um rastro de sangue subindo para Jerusalém. Deus lá de cima gritou: sacrifício exagerado? Isso é coisa de Davi. Não pegou, vamos de novo. Sacrifício exagerado? Isso é coisa de Davi. E Deus anteviu. Havia cruxes, quando o filho dele desceria com o madeiro e deixaria um rastro de sangue. Eu preciso descer lá, hein? Eu preciso descer lá, hein? Porque quando eles vão sacrificando, andando, sacrificando, andando, cantando, eles estão chegando na porta de Jerusalém. E quando chegaram na porta de Jerusalém, quando eles foram andar, Davi veio gritando numa carreira na lateral, dizendo: para aí! Para aí! O povo todo para. Aí Davi gritou: olha só, deixei vocês andar, deixei vocês sacrificar, deixei vocês adorar, mas enquanto eu via vocês sacrificando e andando, eu estava lá atrás e recebi uma inspiração de uma canção que eu preciso entregar para ele agora. Mas rei, o senhor lembra que a última vez que o senhor foi estar na frente, deu ruim. O rei diz: calma, antes de eu passar, eu preciso cantar. O povo diz: rei, mas vai cantar o quê? O 23, o Salmo do Pastor? Não, não, não. O 22, o Messiânico? Também não. Vai cantar o quê? O 121 da proteção? Não. Vai cantar o 3? Não. Vai cantar qual? Ele diz: canção inédita. O povo diz: qual é a canção? Ele diz: eu não preciso de ninguém não, Asaf. Pode dizer para os instrumentistas guardar o instrumento. Aqui é eu e a minha harpa. E quando ele pega a harpa, ele começa a cantar: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares, afirmou sobre as águas. Ele grita: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Ele olha para trás e diz para o povo: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Por que ele fala limpo de mão e puro de coração? Porque tem muita gente que a mão está limpa, mas o coração está sujo. Então ele diz: tem que ser limpo por fora, mas tem que ser puro por dentro. Não se entrega à mentira e nem jura enganosamente. Ele aponta para o povo que está com ele, dizendo: esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que amam o Deus de Jacó. Levantai, aqui é poderoso, porque ele dá uma olhada para as portas de Jerusalém. O sentinela está lá em cima, e quando o sentinela está lá em cima, o rei de baixo para cima grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o rei da glória. O povo lá em cima olha para baixo e responde: quem é esse rei da glória? Davi de baixo grita: o Senhor poderoso na batalha e forte na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. O povo pergunta de novo: quem é esse rei da glória? Davi aponta para a caixinha dourada e grita: o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. A porta abriu. Quem é pentecostal, entra comigo agora. A porta abriu. Quando a porta abriu, o rei falou: antes de vocês, eu vou na frente. Alguém disse: rei, de novo, vai na frente, rei. Vai dar ruim se tu for na frente. Aí Davi diz: calma, 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 porque agora eu aprendi a ir na frente. Como? Do nada, o rei começa a fazer isso. Tira a coroa da cabeça, larga no pé da caixinha dourada. Tira a roupa de rei, larga no pé da caixinha dourada.
tira o cetro da mão, larga no pé da caixinha dourada. O rei vai se despindo. De repente o rei está de cerola. Ninguém entendeu nada. Tá todo mundo olhando dizendo, que vergonha. Davi diz, calma aí, que eu vou mostrar para vocês como é que entra na frente. O povo diz como é que é. Quando o povo pensa que o rei vai estufar o peito e vai vir na passada do rei, o rei começa a bailar. O rei começa a pular. O rei começa a bailar. E bailando ele vai dizendo, é assim que se entra para trazer ele. Tem que dar reverência. Alguém entrou aqui para receber dele. Levanta a mão lá em cima. Dá teu grito de glória agora. Lá vem o rei bailando. Lá vem o rei pulando. Lá vem o rei bailando. O povo lá de dentro dizendo, que vergonha. Um rei, isso é um ultraje. E Davi vai bailando dizendo, eu sei de onde eu vim. Era para mim ter morrido no campo, mas ele me tirou de lá. Eu vou bailar. Alguém entrou aqui para bailar? Dá um pulo dessa cadeira aí e adora. Choremaramaxandaramahaya. Quem tem de Deus recebe agora. Quem não tem, pega que é de graça. Há uma glória que desceu aqui. Urimicandaramachaya. Urimikomaramachaya. Dá lugar pro guerreiro. Ele desceu. Glória. Estou finalizando agora. O rei entrou. A arca veio. Há uma presença que nos envolve essa noite. Há uma glória que nos toca essa noite. Eu profetizo desse altar. Enfermidades, respeita a unção que desceu aqui agora. Enquanto eu estou no altar, Deus está queimando células cancerígenas. Deus está tocando nas tuas veias, nos teus ossos. Canta lá baramanchuri candaramahaya. A arca entrou. Jerusalém enriqueceu. Jerusalém prosperou. Davi teve um reino vitorioso. Um reino sábio. Israel viveu o melhor momento da sua história. Até que Deus levanta um profeta. O nome desse profeta é Jeremias. E Deus diz assim ao povo: eu vi uma panela fervendo. E essa panela vai entornar para cá. O povo diz assim: que é isso? Jeremias, Deus vai entregar vocês na mão de uma nação. O povo diz: não, aqui, não, nós temos
a caixinha dourada. Então aqui ninguém toca. Mas a insubordinação e a idolatria do povo cheirou mal nas narinas de Deus. Deus levanta um cidadão chamado Nabucodonosor. Ele vem como um rolo compressor, acaba com os muros da cidade, queima as plantações, destrói o templo, porque Ezequias, quando foi curado da enfermidade, chamou os mensageiros da Babilônia e disse: olha o tesouro que eu tenho aqui, olha por que eu fui curado, eu sou um rei próspero, olha, tem mais. No fundamento desse templo, tem tanto ouro quanto aqui em cima. Nabucodonosor, que era um menino que sofria de distúrbio psicológico, quando Nebopolazar, pai dele, morre, ele assume o trono, e quando assume o trono, ele entra, destrói o templo, e ele destrói o templo desde os fundamentos, porque ele está procurando o ouro que Ezequias falou. E naquele dia, levaram cativos para a Babilônia um povo, e a arca do Senhor, a caixinha dourada, sumiu. 70 anos de cativeiro, o povo retorna. Retorna com aquele salmo que você conhece, o 126. Os que semeiam em lágrimas cegarão em alegria. Eles começam a reconstruir, não tem dinheiro para reconstruir o templo de Salomão, levantam o templo de Zorobabel. Na época de Cristo, o templo de Zorobabel sofreu uma reforma e foi chamado o templo de Herodes. O templo de Herodes era tão luxuoso quanto o templo de Salomão. Só tem um sério problema: a caixinha dourada nunca mais voltou. E quando a caixinha dourada nunca mais voltou, o povo viveu o chamado silêncio de Deus, período interbíblico. Até que Jesus nasce, cresce, passa pelo batismo, é tentado, começa a fazer milagres. E com 33 anos, já dizia o proverbista, ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram. Prenderam ele, chicotearam ele, crucificaram ele e pensaram: acabamos com qualquer resquício da presença de Deus. Só tem um problema: 3 dias depois, as mulheres foram à sepultura dele. E quem fala isso para mim é Lucas, que diz que quando as mulheres chegaram, elas olharam para o lado de dentro e viram 2 varões sentados, um à cabeceira e um aos pés, no local onde Jesus estava, o corpo dele estava ali. O que é isso? Uma caixa mortuária. Olha para mim aqui, por favor. Uma caixa mortuária. E numa caixa mortuária, ela diz que tinha um anjo sentado aqui e um anjo sentado aqui. Para você, uma caixa, um anjo aqui, não faz sentido. Mas para uma judia, uma caixa, um anjo aqui, ela lembrou da caixinha dourada. Eu tenho algo para jogar aí e eu estou devolvendo a fala agora. Quando ela olha, os dois, o que está sentado aqui, o que está sentado aqui, estão olhando para fora, para ela. Lembra da caixinha dourada? Era um anjo aqui e um anjo aqui, olhando para dentro. Porque enquanto o anjo está olhando para dentro, está dizendo: a glória está na caixa. Mas na sepultura tem um anjo aqui, olhando para fora. Isso aqui é o céu dizendo: a glória saiu da caixa. Pastor, e se a glória saiu da caixa, onde está a glória? Jesus disse para nós: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. A glória de Deus está aqui. Quem pega essa palavra, levanta a mão para celebrar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba uma porção agora. Você que não fala em línguas, receba uma porção agora. Você que não é da marcha, Deus te convida agora. Vem pro manto, vem pro manto, vem pro manto, vem pro manto. Quem tá ligado, pega.
Segure a mão de quem está do teu lado aí, oh glória a Deus. Há uma presença que nos envolve essa noite. Há uma glória que nos toca essa noite. Eu não tenho cara de profeta, mas desceu uma profecia aqui agora. O céu está dizendo que esse lugar será inundado por uma onda da presença dele, que emana do altar para toda a igreja. Quem crê, pega. Pega, 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 pega. Quem é do mato entra na guerra. É sábado, é dia de gritar na cara do diabo que Jesus está vivo e a glória está aqui, a glória está aqui, a glória está aqui. Eu quero falar com você agora. Olha essa atmosfera. Olha isso aqui. Isso aqui não tem na Sapucaí. Isso aqui não tem, isso aqui é só daqui. Eu quero falar com você agora. Você ouviu a palavra. E você entendeu que sozinho não dá. Sem a presença de Deus não dá para viver. E essa noite, e não pode passar de hoje, você quer largar a direção da tua vida, sentar no banco do carona e gritar: Jesus, eu entrego a direção da minha vida nas tuas mãos. Eu quero falar com você que parece que tudo se estreitou e não tem mais alternativa. Deus me fez falar até agora para você, para que você guarde essa frase. A presença dele é suficiente para mudar tudo na tua vida. Isso já não depende mais de mim. Agora depende de você. E eu quero dar para você a oportunidade de sair daqui igual Obed-Edom, de já entrar na porta de casa dizendo: Deus, entra porque a casa é tua. Entra porque essa vida agora é tua. Há alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus ou reatar a tua aliança com Deus? Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente. Agora. Eu não posso demorar. Eu tenho uma vida. Onde está a segunda pessoa? Mais alguém? Pastor, não dá, pastor. Eu até tentei, mas não dá para viver sem a tua presença, Senhor. Há mais alguém? Você tem 30 segundos para sair do teu lugar e eu vou orar por quem está aqui na frente.